Canal Matema Sampa, pensar otimizado é preciso. Farei aqui agora uma série de 5 vídeos com números em raízes, ou seja, raízes quadradas, raízes cúbicas, quintas, etc. Conteúdo bastante explorado aí no 9º ano. Então temos aí o primeiro vídeo dessa primeira questão. Diz o seguinte: quais dos radicais a seguir não representam números racionais? E aí temos o item A, raiz quadrada de menos 25. Item B, raiz cúbica de menos 1. O item C, raiz quadrada de 0,0009. Item D, raiz quadrada de 9 menos 4. Item E, raiz quinta de menos 32. E o item F, raiz décima, raiz quadrada de 10. Melhor dizendo, né? Então é o seguinte, o que é um número racional? É um número que eu posso representar em forma de fração. Posso representar como uma divisão, né? E aí nós temos o seguinte, volta aqui. E aí nós temos o seguinte. Se o número é dentro de um radical que não tem raiz exata, ele não pode ser representado como uma fração. Então aqui já acontece com raiz de 10. Vai acontecer aqui no item D também, né? Então nós temos aqui no item D, mesma situação. 9 menos 4 vai dar 5. E a raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata. E esse número não dá para escrever em forma de fração. Raiz de 10 também não é uma raiz exata. Também não é possível escrever em forma de fração. E de aqui também, raiz quadrada de número negativo. Não existe possibilidade dentro dos números reais. Portanto, nos racionais também não vai ter. Ok? Muito bem. E o item B é racional? Sim. Vamos explorar então aqui, ó, raiz quadrada, melhor, raiz cúbica de menos 1. Horas, quando o expoente é ímpar, eu posso ter aqui dentro um número negativo. Só não pode quando esse índice, expoente não, melhor dizendo, né? Índice. Quando esse índice aqui é ímpar, aqui dentro pode ser negativo. Quando ele for par, aí não pode ser negativo. Por quê? Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê negativo dentro dos reais. Ok? Então aqui neste caso, raiz cúbica de 1 é menos 1. Por quê? Menos 1 multiplicado por menos 1, multiplicado por menos 1, isso resulta menos 1. Multiplicou dois sinais iguais aqui, vai resultar mais. Depois vai ter um outro diferente, ó. Então aqui vai dar mais 1, quando multiplica esses dois. E aí vai ficar multiplicado por este. Então isso multiplicou dois sinais diferentes, vai dar menos. 1 vezes 1, 1. Portanto, o item B representa. O A não. Então, o B, ok. O item C, nós temos raiz quadrada de 0,0009. Isso daqui nada mais é do que 9. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 10 à quarta. Né? 9 dividido por 10 à quarta. Certo? Ou seja, a vírgula vai andar para a esquerda 4 casas. Então, seria 9 vezes 10 a menos 4. Né? Só que aqui, como esse 4, se 10 à quarta está aqui embaixo, é porque ele fica positivo. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Lembrando que aqui a raiz prolonga, né? A raiz quadrada de 4 é 3. E a raiz quadrada de 10 à quarta é 10 à segunda, que é 100. Então, esse aqui é 3 sobre 100. Opa, vamos ver um pouquinho mais para cá. E 3 sobre 100 é 3 centésimos, é 3%, é 0,3. Portanto, a raiz quadrada deste número aqui, ó, 0,0009, existe. E é 0,03.
E dá para escrever esse número em fração? Dá. Olha ele aqui em fração. E esse também, ó. 1 sobre 2, 10 sobre 10, 5 sobre 5. Então, o C também, ok. E o D? O D não, o D é irracional, não são números racionais. E o E? O E também é número racional. Porque raiz quinta de menos 32. Pode ser negativa essa raiz? Pode, porque o índice é ímpar. E o que é 32? 32 é 2 à quinta. Então, como deu menos 32, é menos 2 à quinta. Quando esse expoente é igual ao índice do radical, esse número sai da raiz, porque vai ficar menos. Então, como o item E resultou em menos 2, nós teremos que os não racionais serão apenas o A, o D e o F. Portanto, colocaremos um xizinho aqui no F, no D e no A, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais, portanto, também não vai ter condição de ser racionais, não dá para representar isso em fração. Aqui, raiz quadrada de 5 não é um número real, não é um número racional, que não dá para escrever, é um número real, mas não é um número racional, porque não dá para escrever em fração. E a raiz quadrada de 10 também, embora seja um número real, não é um número racional. Também não dá para escrever em fração, porque é um número com vírgula, com casas decimais infinitas, sem repetição. Certo? É isso aí. Espero que você tenha gostado e compreendido. Prestigie sempre o nosso canal, compartilhando com os seus amigos. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Até o próximo vídeo.